Nós estamos aqui numa lavoura de soja, está em floração, portanto, a preocupação de todos é a concorrência de doenças. No Brasil, a doença mais importante, considerada pela ciência e pelos agricultores, é a ferrugem da soja. Mas a que mais causa dano depois dessa doença é o chamado mofo branco. É assim chamado porque nas hastes da soja, principalmente na haste principal, forma-se uma massa branca algodonosa abundante. Então esse é o nome comum da doença mofo branco. E tendo em mente isso aí, é muito fácil o seu reconhecimento. Essa doença tem causado preocupações aos produtores, porque não para de aumentar a área atacada no Brasil. 2 safras atrás, os últimos dados revelados pela Embrapa mostraram uma área superior a 10 milhões de hectares atacados pela doença no Brasil. Mas nós sabemos que essa doença não para de crescer, inclusive atingindo hoje regiões mais quentes. Acontece que a principal maneira que esse fungo é levado para a semente, para a lavoura, chamado Sclerotinia scleroscioro, é justamente a semente. Então, para deixar bem claro para os que estão nos ouvindo, que a principal maneira de disseminação deste fungo é a semente. Portanto, se a semente está contaminada ou infestada, que se chama, não para de crescer a área com essa doença no Brasil. É uma doença importante economicamente. Vai causar danos porque mata a haste principal ou as hastes secundárias e a planta morta ou deixa de produzir, formar vagem, ou as vagens ali formadas terão um menor peso de grãos. Então vejam bem, é possível nós chegarmos na lavoura e em função da incidência, o número de plantas atacadas numa área, é possível estimar-se o dano que pode chegar a 30% até 40%, dependendo então dessa incidência. E tem um princípio no controle de doenças que diz o seguinte: não é a presença simplesmente da doença que justifica o controle, mas sim a sua quantidade. E lembro também, dentro desse princípio, que está escrito que os agricultores cultivam a soja, por exemplo, para ganhar dinheiro. Portanto, se a doença causa dano, justifica o controle. E é por isso, então, que essa doença causa preocupação e nós, no Instituto Agris, estamos trabalhando para ajudar os produtores no controle dessa enfermidade. Todos nós sabemos que o mofo branco também é uma doença de infecção floral. Temos esta planta de soja aqui, iniciando a floração, portanto, aqui inicia-se o período de predisposição. Isto porque o fungo necessita de tecidos senescidos ou mortos, que são justamente as pétalas senescidas. Então, após a fecundação, os ascosporos produzidos na superfície do solo pelos escleródios, transportados pelo vento, ao caírem sobre essas flores, ocorrerá a infecção. Mas lembramos bem, se tiver seco, como estamos nessa situação aqui, não vai ocorrer a infecção, porque há uma necessidade no mínimo de 50 horas de duração do molhamento foliar dessas flores para que ocorra a infecção, ou seja, a germinação dos esporos, penetração nessas pétalas senescidas e a partir disso aí então vai atacar os tecidos verdes da planta. Complementando o processo infeccioso dependente da presença de pétalas senescidas, queremos lembrar também que depois que a doença começa numa lavoura, poderá ocorrer também em todo e qualquer ferimento. Por exemplo, nas cicatrizes de pecíolos caídos, pecíolos mortos por outras doenças, como por exemplo a antracnose, e também, por exemplo, por granizo ou por ventos. Todo ferimento depois será uma porta de entrada também para a doença na lavoura. Uma vez os escleródios, escleros quer dizer duros do grego, são as estruturas de repouso e de dormência que permitem o reconhecimento da doença. E o fungo é chamado Sclerotinia scleroscioro, duro, justamente porque essas estruturas são extremamente rígidas e, portanto, próprias para a sobrevivência do fungo no solo. Uma vez no solo, eles recebendo uma duração de molhamento pela umidade do solo, eles vão germinar. E se a temperatura ambiente for em torno de 20 graus, e isso acontece principalmente à noite, nas regiões de maior altitude, como nos planaltos do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, esses escleródios vão germinar, produzir umas pequenas hastezinhas mesmo no escuro. Mas depois,
vão se transformar ou vão produzir na extremidade o que chamamos de apotécio, que é uma pequena taça cremosa vista claramente na lavoura, ela é macroscópica, e os ascosporos que vão infectar as plantas ou as flores principalmente, são produzidos nessas estruturas. Por qualquer movimento de ar, quando estão maduros, vai haver uma ejeção, eles lançam ativamente uma nuvem de esporos no ar, que levados então pelo vento, vão atingir os sítios de infecção. Repito, principalmente flores, mas também depois os ferimentos. Uma das principais maneiras de introdução do mofo branco é justamente através da semente infectada. Mas claro que o ar de uma lavoura pode conter os esporos. E existe uma pergunta muito importante: a que distância são levados os ascosporos pelo vento? Trabalhos muito bem feitos, muito bem conduzidos no Canadá, demonstraram que o transporte do inóculo desses ascosporos não é superior a 70 metros. E foi monitorado não somente os esporos no ar, mas também a distância das plantas infectadas a partir dessa fonte de inóculo. Portanto, o inóculo principal se conclui que está dentro da lavoura e não vem muito pelas lavouras vizinhas. Com relação à sobrevivência deste fungo numa lavoura, ou seja, a permanência dos escleródios no solo ou a sua viabilidade, a literatura traz muitas informações que não foram confirmadas em trabalhos feitos aqui no Brasil. Por 2 ocasiões foi demonstrado na Universidade de Passo Fundo, em pesquisa feitas no programa de pós-graduação, que os escleródios podem manter a viabilidade de 12 a 15 meses. Portanto, não é como diz a literatura estrangeira, que podem sobreviver por vários anos. Simplesmente, repito, de 12 a 15 meses. Isto mostra, portanto, que a redução do banco de escleróide no solo é possível se fazer pelo uso da rotação de culturas com plantas não suscetíveis. Repito aqui que seria então o uso de gramíneas. Repito também, todas as plantas folha largas presentes numa lavoura são atacadas pelo mofo branco, multiplicam, aumentam o número de escleródios e, portanto, o banco de escleródios no solo. É muito importante em fitopatologia, ou no caso do mofo branco, nós termos uma metodologia que permita os assistentes técnicos a chegar numa lavoura, detectarem a presença da doença e quantificarem a sua quantidade. E assim se pode estimar o dano. Lembrando que o dano é a redução da quantidade e da qualidade da produção. Outro fator importante, tratando-se do mofo branco, mas também das demais doenças da soja ou de qualquer cultura, é a assistência técnica determinar a quantidade de dano que está causando por hectare. Sabemos, através da pesquisa, que 1% de plantas atacadas numa lavoura, com o potencial de até 4.000 quilos, pode ter uma redução de 30 ou até 40 quilos por hectare. Sabendo disso aí, se pode fazer todo o cálculo econômico, justificando a aplicação de tal maneira que a assistência técnica possa contribuir para maximizar o rendimento da soja e também o lucro do produtor. Outro ponto que eu gostaria de deixar bem claro para o sistema de produção é o que está ocorrendo com a ferrugem da soja, ou seja, o desenvolvimento da resistência aos fungicidas sítio específico. Resultados das últimas safras têm mostrado também uma tendência da redução do controle do mofo branco, Sclerotinia sclerotiarum, pelos fungicidas sítio específicos até então usados. Os nossos experimentos também têm mostrado esta tendência de que, quando se adiciona multissítio, nós voltamos ao controle acima de 80%. Isso é um alerta, principalmente para os que trabalham na ciência, porque a vulnerabilidade de todo e qualquer fungo aos sítios específicos devem ser monitorados, de tal maneira, quando houver sinais de desenvolvimento da resistência ou redução do controle, nós devemos passar a usar, então, multissítios. Em uma outra oportunidade anterior, lá no campo, nós gravamos as informações necessárias para entendermos o desenvolvimento do mofo branco em folhas ou em plantas de soja.
vimos praticamente o desenvolvimento do ciclo. Nessa oportunidade, nós queremos dar informações mais detalhadas sobre o tratamento de semente para esta doença. É interessante chamar a atenção de que é uma doença bastante típica ou diferente das outras. Veja bem, a ocorrência dessa doença em hastes de soja leva também à ocorrência nas vagens verdes. Portanto, o fungo penetra a vagem e vai atingir o grão em formação dentro. Então, quando seca agora a semente, o fungo entra em dormência juntamente com a semente. Agora, quando semeada, este fungo vai apodrecer essa semente no solo, mas vai produzir até 2 escleródios por semente morta no solo. Como nós falamos no campo, este escleródio agora, que é a estrutura de dormência ou de repouso do fungo, parece uma fezes de ratão, uma estrutura negra, rígida. Ele vai germinar sobre condições de temperatura e umidade do solo, vai emitir uma haste que sai de dentro do solo, chega à superfície e aí vai produzir o apotécio que lança os esporos. Esses esporos agora vão infectar a flor, como nós explicamos anteriormente. Então, para que fazer tratamento de semente? E é importante, muitas pessoas não entendem a necessidade de tratamento porque não há registros científicos de que a incidência em sementes seja superior a 1%. Mas vejam bem, como nós temos mais de 2 milhões de sementes semeadas por hectare numa lavoura, e se nós tivermos uma incidência de 1%, nós vamos ter mais de 400 focos de doença na lavoura, o que é suficiente para introduzir a doença ou causar uma epidemia. O tratamento de semente com fungicidas eficientes não evita a morte ou o apodrecimento da semente, mas evita sim a produção daqueles escleródios e, portanto, a introdução do fungo na lavoura. As recomendações são produzir semente de soja, visando o mofo branco, em regiões onde não ocorre a doença. Ou seja, a semente deveria ser produzida em lavouras sem mofo branco e, para garantir, tratar a semente com produtos eficientes para evitar, da maneira que nós descrevemos, a introdução do fungo na lavoura. Dentro das atividades do Instituto Agres, nós dedicamos parte do tempo da nossa pesquisa com o mofo branco da soja, uma doença que, depois da ferrugem, é que mais dano causa à soja no Brasil. Dentro desses trabalhos que nós temos feitos, nós temos trabalhado, por exemplo, com a produção dos escleródios no laboratório, mas também queremos chamar a atenção de alguns aspectos para que possam contribuir para aqueles que conhecem a doença ou que podem melhorar o seu conhecimento. Por exemplo, aqui no laboratório, nós conseguimos visualizar todas as estruturas do fungo em qualquer momento. Dou exemplo aqui para os senhores, a presença dos escleródios de Scleroscinia sclerotiorum. Vejo bem que são essas estruturas negras, elas são de dormência ou de repouso. Nós encontramos essas estruturas de diversos tamanhos. Vejam bem, tem umas bem diminutas aqui com 3, 4 milímetros e também temos estruturas enormes, como podemos chegar até a 5 centímetros de comprimento. Estas, com essa forma e com esse comprimento, são formados nas medulas da soja. Mas, por exemplo, podem ter outro tipo de forma dos escleródios quando eles são formados dentro da vagem da soja. Então, observem nessa imagem aí que podemos ter escleródios achatados, planos na forma de X, ou também na forma de meia-lua. Isso porque eles estão contornando os grãos dentro da vagem. Mas, muitas vezes, e principalmente nas lavouras de pequenos produtores, se deposita a soja coletada, os grãos colhidos, coloca no armazém e depois os remove para venda. E restando na superfície do galpão, essas estruturas negras aqui, que muita gente pensa que era fezes de ratão. No caso, só para ilustrar os senhores, nesta imagem aqui, nós temos as próprias estruturas de fezes do rato. Portanto, bastante semelhante e chamamos a atenção para que não confundam. É muito comum também, na colheita da soja, nós observamos, então, sementes com os aspectos mais pardos ou com alguma superfície
aveludada ou parece que tem alguma coisa que deixa branca a semente. Isso é o micélio do fungo Sclerotinia sclerotiora. Chama a atenção dos senhores que a incidência em sementes ela é muito baixa nas lavouras comerciais, não chega a mais do que 1%. E, portanto, quando semeamos essa semente, ela morre no solo e vai produzir até 2 escleróides. Como falei, é uma doença muito importante, então nós vamos passar para as medidas de controle. Tem diversas possibilidades. Uma é a rotação de culturas, por exemplo, com gramíneas, jamais ter folha larga na lavoura. Mas hoje tem se multiplicado o número de empresas e de trabalhos feitos na tentativa do controle biológico. Nós temos aqui no Instituto Agres, por exemplo, este fungo tricoderma, neste caso, numa placa de Petri, onde tem um substrato especial para alimentação, que manifesta-se como um bolor verde. Neste caso, foi identificado no laboratório, usando o microscópio, que é o chamado tricoderma arziano, o mais comum. Este fungo que eu estou mostrando para os senhores, isso foi selecionado de uma lavoura no município de Lagoa Vermelha, sem o histórico do mofo branco. Nunca foi encontrado o mofo branco nessa lavoura. Então, nós fizemos teste no laboratório com esse isolado, comparando com os demais comerciais, e quando nós aplicamos este tricoderma, esta cepa selecionada de uma lavoura que não tem mofo branco, chegou a matar 84% dos escleróides do laboratório. Lembro que o substrato dos fungos tricoderma são os escleróides e não tem outro substrato preferencial. Então, o que se faz no laboratório na busca do controle biológico?